Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Então esta reflexão, ela é do dia 10, quinta-feira, do nosso retiro quaresmal. Então, para refletir também este dia 10, vamos nos colocar na nossa posição de bem-estar, tranquilidade, sentindo as nossas emoções, as nossas sensações, tendo consciência de todos os nossos sentidos, para que possamos rezar este dia e nos encontrar plenamente com o Senhor. O Evangelho é de São Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 12. A leitura é do livro de Esther, capítulo 4, versículo 17. E o salmo é o Salmo 137. Então, vamos procurar estar atento aos nossos sentidos, às nossas buscas, procurar acalmar o nosso coração para ouvir o Senhor. Então vamos neste momento dar início invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos à Virgem Maria, primeira discípula de nosso Senhor Jesus Cristo, que interceda a nós para que sejamos fiéis discípulos e façamos o nosso encontro pleno com o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, sede de sabedoria, rogai por nós. Então vamos ouvir o Santo Evangelho para que possamos adentrar a reflexão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra, quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra, quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Então, vamos meditar o que nos é proposto para este dia, para o nosso 9º dia do retiro quaresmal. Faço-me consciente do meu estado de espírito e das sensações corporais, pacifico-me por inteiro para estar inteiramente diante do Senhor. Entrego ao Senhor minha mente e tudo o que está me agitando. Faço silêncio interior. Suplico a graça indicada para esta semana. Portanto, todos nós temos um propósito, todos nós temos um pedido para ser concedido por Deus mediante este tempo. Portanto, olhando para esta reflexão, então, como todo judeu, Jesus orava com frequência e nos ensina a orar em forma de súplica e petição. Nela manifestamos nossa atitude filial, que é reconhecer em Deus o direito de ser Pai. O ser humano recorre a Deus como pobre, limitado, como extraviado. Recorre a Deus nas suas necessidades. A oração de petição é uma atitude do pobre que por tudo agradece e tem consciência de esperar tudo de Deus. A petição como atitude nos desarma de nossas autorreferência e nos faz sair de nós mesmos em uma dupla direção, ao Pai e aos outros. Ela tem um sentido muito nobre, porque com isso confessamos nossa indigência diante de Deus, manifestamos nossa confiança e reconhecemos sua grandeza, seu santo nome e seu amor para conosco. Ao mesmo tempo, nossa vida se abre para a necessidade de todos, tornando-nos portas-vozes dos mais carentes, dos mais necessitados, dos mais fragilizados. Nesse sentido, a petição nos arranca de nosso egocentrismo, expandindo-nos e fazendo-nos participar do mesmo fluxo do amor e do cuidado do Deus Pai que tudo sustenta e ampara. Pedir não é dobrar a vontade de Deus a nosso favor. É antes colocar-nos em sintonia com Ele, assim entendermos o que é melhor para o verdadeiro bem de todos. Na petição, expressamos a Deus com simplicidade e confiança todas as nossas carências, nosso ser radicalmente necessitado. Expressamos diante de Deus nossos limites e nossa importância.
manifestamos a Ele nossa confiança plena, baseada justamente no contraste entre nossa mesquinhez e o surpreendente muito mais da bondade do amor de Deus, pois Ele está a todo momento comunicando-nos tudo, agindo sempre em nosso favor e para nosso bem. Tudo procede de suas mãos providentes e cuidadosas. Na expressão pedi e recebereis, Jesus recomenda não tanto a perseverança na petição, mas a perseverança na confiança. Ter mais confiança do que maior pedido. Não nos diz que Deus se colocará ao nosso lado pela insistência com que lhe pedimos, mas que Deus sempre está ao nosso lado, querendo dar-nos tudo o que de verdade necessitamos. Então, quando nós olhamos para este primeiro momento, ele é uma sequência da oração do Pai Nosso, da petição sincera, confiante. Não é a repetição que vai fazer com que Deus ele volva o seu olhar para nós, porque o seu olhar ele está constantemente voltado para nós. É a sinceridade, é a verdade expressa pelo nosso coração, através da nossa oração, que nós chegamos ao coração de Deus. Portanto, Ele se faz presente constantemente. Agora, quando nós falamos com tamanha sinceridade, quando nós falamos com tamanha confiança, nós atingimos o coração de Deus mais facilmente. Portanto, na expressão pedi e recebereis, Jesus recomenda para nós não tanto a perseverança no pedir, mas a perseverança no confiar, no colocar-se na presença de Deus em uma profunda fé, fidelidade. Ao entrarmos no fluxo do amor providente do Pai, a oração, petição, dilata nosso coração para receber aquilo que pedimos. É uma mudança no coração de quem reza. O sentido da petição não está, pois, no pedir, mas nas atitudes fundamentais da pessoa que pede. O que tem sentido não é a petição em si mesma, mas a humilde gratidão, a acolhida, agradecida, a confiança incondicional. A originalidade das petições é que elas dirigem nossa atenção no sentido de orientar nossa vida e nossas necessidades a partir de Deus. O polo de atenção passa da nossa necessidade para a bondade de Deus. Sempre é uma oração em Deus, uma oração daquele que vive para Deus e confiando em Deus, ele recebe a graça não pela força do seu pedido, mas através da fé expressada
em seu pedido. Aquele que assim vive sabe com segurança que todas as suas petições feitas em Deus são escutadas prontamente. Este é o mistério da oração suplicante. Então, quando Jesus ensina os discípulos a rezar, ele estende essa forma de ensinar, principalmente porque ele tem profunda experiência de oração, porque em todo o decorrer dos evangelhos, nós vemos que em inúmeros momentos Jesus se retira a sós para rezar. Jesus vai para o monte para rezar. Jesus se retira do meio da multidão para rezar. Então, com isso, ele quer nos ensinar, porque ele tem uma experiência a mais de chegar ao coração de Deus, embora sendo ele o primogênito de Deus. Mesmo assim, sendo ele o primogênito de Deus e sendo Deus, ele, quando assume a nossa condição humana, assume a nossa carne, ele vive plenamente a carne, exceto o pecado. Então, quando ele quer chegar mais perto de Deus, quando ele quer falar mais de perto com o Pai, ele se isola nos braços do Pai. Como que nós nos isolamos nos braços do Pai? É utilizando as formas que Jesus fez, saindo, buscando um refúgio, um local seguro, tranquilo, com grande paz, para poder realizar a sua oração. Então, Jesus, num dito mais simplificado, ele também é mestre em oração. Por isso, aprender dele é se especializar com aquele que melhor realizou todas as coisas. Outro aspecto deve ser ressaltado na oração de petição. Não é só Deus que ouve o que lhe é pedido, mas aquele que ora continua a orar até se tornar ele mesmo ouvinte do que Deus deseja para todos os seus filhos. Portanto, a petição o arranca do individualismo e o situa no horizonte do outro. Todos somos seres carentes e necessitados. Orar é bem saber ouvir o que Deus quer de nós, não para fazer Deus entrar em nossos planos, mas para que nós entremos em sintonia com a sua vontade, com o seu amor. Haja vista, a oração bem feita é a pedra de que nossa fé é fundamentada. Destaca-se
também a certeza de que Deus, Ele está nos escutando. Nesse sentido, quando pedimos com confiança e com presteza, nos mobilizamos a buscar aquilo que pedimos, porque Deus, em sua riquíssima misericórdia, está ao nosso dispor, mas Ele espera de nós a nossa fidelidade. Então, quando nós olhamos para este Santo Evangelho, olhamos para, diríamos assim, esta catequese que Jesus está nos concedendo, é uma catequese, é um abrir os nossos olhos para nós nos encontrarmos plenamente com o Senhor. É um modo em que Jesus está nos concedendo para que a nossa oração ela chegue plena e profundamente ao coração de Deus. A porta é aberta àquele que bate repleto de fé, repleto de confiança. Quem pede com fé, com confiança, repleto de fé, também vos será concedido, porque é a nossa fé, é a partir dela que nós adentramos o coração misericordioso de Deus. Então tem alguns pontos que no método do retiro de Santo Inácio, ele vai propondo para nós. Então, nesta sintonia em que nós nos encontramos, agora converso com o Senhor como um amigo, conversa com outro amigo. Alimento a atitude de pedir, buscar, chamar, entender, de ouvir, porque da mesma forma que nós falamos com o Senhor fala conosco. É a experiência da paternidade divina que fundamenta a nossa certeza e justifica a nossa insistência. Quem é o centro em minha oração de petição, em meus pedidos? Sou eu? Os outros? A glória e o louvor de Deus? São pontos que nós devemos refletir. Faço revisão de minhas orações, dando especial atenção aos sentimentos. Quando me proporciona paz, quando me proporciona alegria, ou até mesmo em meio à minha oração, se eu sinto uma aridez, um distanciamento de Deus, sinto tristeza, sinto desânimo, como se manifesta a graça de Deus em mim? Como uma grande luz, como uma profunda paz,
fico desejoso de propagar a graça de Deus para todos? Qual é o modo em que eu me encontro em meio à minha oração? Então, portanto, é necessário, é possível nós voltarmos várias vezes nesta reflexão, em todas as reflexões, para que possamos verdadeiramente mergulhar na sintonia da oração. E assim, nós nos sintonizarmos com o amor de Deus. Amém? Então vamos pedir a Deus que derrame sobre nós as vossas bênçãos e depois podemos prosseguir com esta reflexão. Eu estive com um probleminha de internet para que pudesse melhor fazer as colocações no momento certo. Então, por isso que essa ficou quase que junta com a outra. Mas a gente pode se adequar para não perder a sintonia, para que possamos seguir refletindo. Amém? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre todos nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.